Walter Yoshi, paulistano. Meu pai, imigrante japonês, Igaku Yoshi, mais conhecido como Seu Jorge. Minha mãe, Yoshiko Yoshi, Dona Teresa. Eu tinha 2 irmãos, o Reinaldo e o Jaime. Eu sou o primogênito. Família japonesa, o meu pai sempre teve muita aptidão para o comércio. E eles montaram uma pequena perfumaria. Em casa nós tínhamos um hábito muito interessante, que era de falar a língua japonesa. Meu pai, como japonês, ele é uma pessoa muito disciplinada. Desde pequenos, 3, nós éramos, assim, criados com os valores desde criança. Todos nós, os 3 irmãos, somos educados com a língua japonesa, o que foi muito importante para a nossa formação. Nós tínhamos uma pequena loja de artigos para cabeleireiros, minha mãe ficava no caixa, meu pai saía para vender. E nas férias eu ia lá ajudar a família. Eu gostava muito dessa atividade. Além de jogar futebol, que eu gostava muito, natação, esportes, nós estávamos já estabelecidos aqui no bairro da Liberdade. No começo, até depois que saímos dessa pequena loja, foi para uma loja um pouco maior, até chegamos a morar nos fundos da loja, né? Esse comércio foi fundado em 1960. O meu pai visitava os salões com a sacolinha dele, tintura para cabelos, água oxigenada, acetona. Minha mãe ficava no caixa e depois ela cuidava da atividade de compras. Isso sempre teve no nosso sangue, sempre teve no nosso convívio, né? O comércio, atender cliente, visitar clientes, fazer entregas. Eu praticamente cresci fazendo isso. Tivemos a oportunidade de ter uma boa formação e eu estudei no Colégio Presidente Roosevelt, aqui no bairro da Liberdade, um colégio público. Eu também estudava a língua japonesa. Do colégio, entrei na escola de administração na Getúlio Vargas. Eu me formei em 84. Não tinha ainda um plano definido. O meu pai, nesse período, ele estava entrando no setor da indústria. E ele estava iniciando negociações com uma empresa japonesa chamada Hoyu. Um dos trabalhos, inclusive, que eu fiz no marketing era o lançamento exatamente desse produto que meu pai estava negociando. Minha família sempre quis que eu fosse trabalhar com a família, mas eu tinha uma ideia na cabeça de que eu tinha que ter uma experiência fora. E o mercado financeiro naquela época estava contratando muito forte. Eu acabei indo para o mercado financeiro como trainee, fiquei 2 anos num banco estrangeiro muito grande. Eu busquei uma experiência fora do Brasil. Eu fui trabalhar numa trading nos Estados Unidos. E junto com esse trabalho nessa trade, à noite eu ia para a escola fazer um curso de especialização em comércio internacional na Califórnia. Praticamente terminei os meus estudos e o meu pai estava iniciando um pequeno negócio de cosméticos já na indústria. E retornando ao Brasil, eu recebi convites, inclusive, para voltar para o setor financeiro, para o mercado financeiro, com a experiência que eu tinha obtido fora, mas eu tinha que pagar uma dívida com a minha família, uma dívida de gratidão. Foi quando nós começamos o nosso pequeno negócio, importávamos matéria-prima do Japão, embalávamos o produto e começávamos a distribuir esse produto no Brasil. Um produto ainda desconhecido, a concorrência muito difícil. E foi esse desafio que me levou a tirar fora a gravata, arregaçar as mangas e sair de loja em loja comercializando o produto. É uma grande experiência de vida. O negócio era conhecido como Big A, né, porque era o nosso único produto. Esse produto foi sendo vendido, o produto tinha diferencial, tinha preço, e é por isso que ele conseguiu, aos poucos, conquistar o mercado. E era muito difícil vender o produto no começo, porque ninguém conhecia. Começamos a estratégia de atacar pelo pequeno, vender o nosso produto pelo pequeno varejista. Então, aos poucos ele foi sendo conhecido e tendo procura. Até que a empresa mais estruturada, ela deu alternativa para que nós pudéssemos montar um portfólio de produtos. Um portfólio de produtos porque o meu cliente pedia. Construímos um portfólio de produtos capilares. Nos concentramos na área de cabelo. Nós tínhamos uma pequena fábrica do produto japonês. E os outros produtos, nós não tínhamos uma estrutura fabril. Depois de alguns anos, nós tomamos a decisão de montar a nossa própria unidade fabril. Um dos pontos que mais nos intrigava era a carga tributária, né? Carga tributária no Brasil, e o setor era conhecido, era tributado como o setor de produtos supérfluos, o que ao longo do tempo, a ABIPEC, o CIPATESP, acabaram desconstruindo essa imagem de produto supérfluo
Muitas coisas no setor aconteceram, o setor teve um crescimento fantástico, né? Que essa redução da carga tributária possibilitou a indústria repassar isso para o preço, investir também em tecnologia, investir em design, e a indústria nacional ele teve um crescimento muito forte. E aí, entendendo o motivo, os fatores do crescimento do setor, eu vi que era possível fazer uma boa política. O Brasil hoje tem marcas, indústrias nacionais que estão hoje fazendo grandes operações globais. Isso tudo me motivou a me interessar pela política. Nós tivemos oportunidade também em 95, nós conseguimos conquistar a representação de uma empresa muito importante, que foi a Shiseido, a maior empresa de cosméticos do Japão. A Shiseido queria se estabelecer no mercado brasileiro, América Latina. Conseguimos trazer essa marca, ficamos com a Shiseido durante 5 anos. Terminando essa fase, eu acabei me interessando na vida pública. Foram 2 etapas importantes na nossa empresa, que era o mercado Shisen e o mercado Shiseido. Então nós encerramos essa parceria com a Shiseido, que durou 5 anos, e daí para frente voltamos a focar no nosso negócio Shisen, com o nosso portfólio, e daí fomos tocando os nossos negócios. E aí, em 2002, surgiu a política. Havia uma tentativa de organizar o setor, de otimizar. Ficamos por um tempo, mas havia naturalmente uma construção, o estabelecimento de várias pequenas indústrias ali, e até algumas maiores que estavam lá. E eu construí uma amizade naquela época com o ex-deputado federal Paulo Kobayashi. Foi o Paulo que me convidou a participar da comunidade japonesa como um candidato lá a deputado estadual. Nós iniciamos a nossa primeira campanha a deputado estadual em 2002. Não fui eleito, 45 mil votos. Foi a minha primeira experiência. Daí recebi convites por amigos, né, na Associação Comercial de São Paulo. Fui escalado como um dos seus vice-presidentes na diretoria. E lá estou até hoje. Naturalmente, depois que eu acabei me desvinculando do setor cosmético, eu acabei me associando muito na Associação Comercial de São Paulo. Eu ingressei na gestão da FIFA em 2003. 2 mandatos de 2 anos. Em 2005 teve a eleição de prefeito em São Paulo. Eleição municipal, o Serra convidou para fazer parte da equipe dele como subprefeito do Jabaquara. Foi a minha primeira experiência fora do setor privado. Eu até combinei com o meu irmão, o Reinaldo, falecido. Ele falou assim, você vai e eu tomo conta dos negócios. E eu fiquei durante 1 ano, e foi aí em 2005, 2006, que surgiu o desafio, que foi me colocado pela comunidade japonesa, de me candidatar a deputado federal. Fomos eleitos deputado federal na eleição de 2006. Aí eu me licenciei da indústria, me afastei da empresa, o meu irmão Reinaldo continuou tocando a Shisen, e eu comecei o meu trabalho lá na Câmara Federal. E eu fui designado por 2 setores. O setor cosmético, a BIPEC, e também na Associação Comercial de São Paulo. Eu atuei basicamente em 2 comissões. No começo foi a Comissão de Defesa do Consumidor, depois a Comissão de Relações Exteriores e depois na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Aprovamos alguns projetos e, ao final da eleição, eu recebi convite do governador Dória para cuidar de uma autarquia chamada Junta Comercial do Estado de São Paulo, que é a JUSESP. Eu gosto muito de conversar com as pessoas. E, claro, gosto muito de comer. Não sou muito bom de cozinha, mas gosto de comer, gosto de estar acompanhado de amigos. Bom, o momento atual é um momento de grandes desafios. Nós pretendemos, ao longo desses próximos 2 anos, finalizar a junta 100% digital. Estava dizendo que agora nós temos esse desafio de completar esse projeto, mas que, ao finalizar, em 2022, pretendo retornar novamente a Brasília. Não tenho nenhuma frase especial, acho só que nada resiste ao trabalho. Eu sou do tipo formiguinha, dedicado, disciplinado, e acredito que
que esse trabalho dia a dia a gente colhe o resultado lá na frente.